Que objeto moderno usamos de 6 a 8 vezes por dia e que nunca valorizamos? A resposta é o simples vaso sanitário. Tem gente nas redes sociais afirmando que usamos o vaso de forma errada a vida inteira. Em vez de sentar nele como em uma cadeira, deveríamos estar virados de frente para a caixa acoplada. Isso torna a estrutura e o formato do objeto muito mais lógicos, dando ao vaso usos diferentes. Agora você pode usar o reservatório de água como uma mesinha improvisada, servindo para apoiar o celular, alguns livros, um copo de leite ou talvez até um sanduíche. Excelente para quem adora fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas será que é uma boa ideia? Acho que não. Tem um problema. Os médicos advertem que ficar muito tempo sentado no vaso pode prejudicar o corpo. Na verdade, passar mais que 10 minutos no trono já é demais. Então nada de fazer o número 2 assistindo a uma série, ok? E fazer um lanche, pode? Em uma pesquisa feita no Reino Unido, 18% dos entrevistados disseram comer sentados no vaso. Então, se você faz isso, saiba que não é o único. Mas as bacias sanitárias estão cobertas por quase 500 mil bactérias por centímetro quadrado. Eca! Você quer isso perto da sua comida? O vaso sanitário não é a superfície mais suja que você encontra no dia a dia. Há muitas outras, como sua escova de dentes. Todas as manhãs, essa coisa que você coloca na boca tem 31 mil bactérias por centímetro quadrado. Depois, vem o teclado do seu computador. Se não for limpo corretamente, ele tem quase 200 vezes mais bactérias do que o vaso. Até seu smartphone é um problema. Um estudo feito em 2018 descobriu que os celulares são 7 vezes piores do que os vasos sanitários. Cá entre nós, quando foi a última vez que você limpou o seu? A maioria de nós treinou em outro objeto antes de usar o vaso sanitário. Você se lembra do nome dele? É o pinico. Ele era bastante comum na Idade Média. Na época, não existia vaso, só o pinico mesmo. E a única forma de se livrar do conteúdo dele era jogando tudo pela janela após o uso, principalmente quem morava em prédios altos. Na França, eles alertavam os transeuntes com a frase "Prenez garde à l'eau", que significa "cuidado com a água". Quando se escutava tais palavras, as pessoas sabiam que era para tampar a cabeça e sair correndo. Dizem que o rei francês do século XVII, Philippe Auguste, decretou que esse aviso deveria ser dado antes de cada jogada de pinico, justamente por ter ganhado um banho indesejado ao passar debaixo de uma janela. Alguém até poderia gritar de volta, "Segure aí!", esperando ser ouvido a tempo, mas não era algo garantido. Antigamente, pessoas com condições financeiras melhores tinham um guarda-roupa em casa. Isso te lembra alguma coisa? Sim, nosso atual guarda-roupas deriva dessa palavra inglesa. Na época, ele era parecido com um closet, mas com um recurso especial: um vaso sanitário. Acreditava-se que o mau cheiro do lugar ajudava a manter traças e insetos longe das roupas. O design desse vaso era simples: uma cadeira feita de madeira ou pedra, posicionada em cima de uma placa com um buraco embaixo. Os mais chiques eram instalados diretamente em cima de um fosso. Você também chama o vaso de trono de vez em quando? Existe um porquê. Esse eufemismo data da época do rei Louis XIV. Ele tinha o hábito de conduzir negócios reais enquanto estava sentado no vaso, usando-o como se fosse um trono. Dá até para encontrar uma réplica dele em Nova Delhi, na Índia, no Museu dos Vasos Sanitários. Sir John Harington, afilhado da Rainha Elizabeth I, inventou o primeiro vaso sanitário com descarga da Inglaterra em 1592. Nada mal para alguém que nunca tinha inventado nada. Ele era mais conhecido como poeta e, segundo algumas opiniões, não era dos melhores. Ele também contava casos inapropriados na corte e ganhou fama de ser o afilhado insolente da rainha. Para proteger seu próprio nome, Elizabeth o baniu para a cidade de Kelston, que ficava a 161 quilômetros de Londres. Durante seu tempo de exílio, ele idealizou seu vaso sanitário e o batizou de Ajax. Era uma engenhoca impressionante, com uma caixa d'água acoplada a um cano pequeno. Quando a descarga era ativada, lançava água na bacia para remover os dejetos. Pouco depois, a rainha autorizou a volta de John para Londres. Ele apresentou orgulhosamente sua nova invenção e ela ficou tão impressionada que encomendou uma para si.
Mas ter uma rainha como cliente não foi suficiente. A ideia do vaso com descarga não caiu no gosto do povo e ficou esquecida por alguns séculos. Aí, em 1775, Alexander Cummings melhorou o design do John criando um vaso com descarga e sem mau cheiro, e acrescentou o cano com formato de S que conhecemos hoje. Essas voltas do encanamento prendem os odores fortes dentro do vaso, longe de nossas narinas. Deveria haver um feriado nacional com o nome desse cara. Mas espera, você já ouviu falar que o inventor do vaso sanitário, na verdade, foi um homem chamado Thomas Crapper? Ele era profissional na área, pois trabalhava como engenheiro sanitário ou encanador no começo dos anos de 1900. Foi ele quem criou o primeiro mostruário com acessórios para banheiro. Ele até gravou seu nome, T. Crapper, nos produtos que vendeu. Wallace Rayburn enfeitou a história de Thomas em seu livro Flushed with Pride, The Story of Thomas Crapper, publicado em 1969. A biografia, que dizia que Thomas tinha saído de casa aos 11 anos para se tornar encanador em Londres, onde acabou inventando o vaso moderno, era totalmente falsa. Rayburn também escreveu sobre o inventor fictício do sutiã no livro Bust Up, The Uplifting Tale of Otto Titsling. O fato é que, por mais que as coisas tenham melhorado, os vasos sanitários ainda podem ser fonte de experiências desagradáveis. Espero que você não seja sensível. Já ouvimos todo tipo de histórias sobre cobras saindo de vasos. Mas isso é lenda, não? É raro, mas é possível. A maioria dos encanamentos de esgoto é mais seca do que as pessoas imaginam, permitindo que serpentes passem por eles com facilidade. A única água de verdade que elas encontram fica dentro do vaso, então elas acabam indo para lá. Uma família encontrou uma piton carpete fêmea dentro do banheiro de sua casa na Austrália. Ela tinha quase 2 metros de comprimento. Cara, acho que nunca mais vou conseguir relaxar no vaso. Existe um acessório chamado Multiflap que pode ser colocado no encanamento para impedir que isso aconteça. Ele permite que água e dejetos saiam, mas impede que qualquer animal entre. De nada! Quanto você está disposto a gastar com papel higiênico? Uma empresa australiana criou um rolo feito com ouro de 22 quilates. Vendido em 2013, ele custava $1.376.900. Espero que as folhas sejam triplas, pelo menos. Mas a modinha não durou muito, já que usamos cerca de 57 folhas de papel higiênico por dia. Só nos Estados Unidos, são usados 697 milhões de quilômetros de papel por ano. Enrolada, essa quantidade seria suficiente para ir ao sol e voltar. O papel higiênico só ficou comercialmente disponível em 1857, quando foi lançado em Nova York. Ele era vendido em embalagens com 500 folhas por 50 cents. Antes disso, os humanos usavam todo tipo de coisa, como folhas, pedaços de argila, sabugos de milho e até páginas de jornais. Em 1992, arqueólogos encontraram os famosos palitinhos higiênicos. Essas ferramentas de 2.000 anos de idade pareciam espátulas. O uso era simples, só enrolar um pedaço de pano na ponta. Vai usar o banheiro público? Aqui está uma dica. A primeira cabine é menos usada. Então, se estiver à procura do lugar mais limpo, use ela. Cada lugar tem suas próprias regras de banheiro. No Canadá e nos Estados Unidos, os banheiros públicos são gratuitos, mas na Europa a coisa é diferente. Em Londres ou Paris, você precisa pagar para usar, às vezes um preço salgado, de $1,50. Pois é, agora você descobriu o valor do seu vaso, né? Então trate de homenageá-lo no dia 19 de novembro, que é o Dia Mundial do Vaso Sanitário.